Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Lívia, como vocês já sabem, sou tutora de literatura aqui do Coronavest e a nossa aula de hoje é sobre o pré-modernismo, tá certo? Que é um período de transição entre a literatura do século XIX e a literatura do século XX, a literatura moderna, tá certo? Então, nesse período nós temos autores que se utilizam de características dessas escolas literárias anteriores e que também inovam, e essa inovação vai estar presente no modernismo, tá certo? Então, como o próprio nome diz, pré-modernismo vai antecipar a escola literária modernista. Cada autor desse vai ter um estilo próprio presente nesse período. Isso faz com que o pré-modernismo não seja considerado uma escola literária. Por quê? Porque para ser considerado uma escola literária, nós temos que ter características específicas, características fortes, uma delimitação realmente para ser uma escola literária. E o pré-modernismo não tem isso devido a essa questão de os autores têm semelhança, claro, mas cada um tem um estilo próprio. Então, os autores estão dentro de um período de transição, mas não em uma escola literária, tá certo? Então, a escola literária modernista mesmo nós vamos ver nas próximas aulas. Então, bora lá ver as características, conhecer as características do pré-modernismo, certo? Bom, gente, para que vocês entendam melhor, a produção literária da época é super importante que vocês conheçam o contexto histórico em que os autores estavam inseridos, para que vocês entendam a cabeça dos autores naquela época e porque eles escreveram sobre certas temáticas, certo? Então, Brasil do século XX. O que estava acontecendo nesse Brasil do século XX? Estava em vigência a República Velha, tá? A República do Café com Leite, aquela alternância entre São Paulo e Minas Gerais no poder. E nisso nós temos a Belle Époque brasileira, né? Do processo de industrialização. Então nós temos os progressistas aqui no Brasil com o início da República. Só que nessa Belle Époque houve um embate, né, uma crise política entre uma oligarquia rural conservadora e os progressistas. Os progressistas com seus ideais republicanos, positivistas, liberais, e os conservadores que defendiam a volta da monarquia, o tradicionalismo, a agropecuária, a oligarquia rural mesmo, tá certo? Então, em meio a essa briga da elite, tá? Em que um defendia a urbanização, o outro rural, enfim, havia a população que estava sendo deixada de lado, tá? Os seus interesses não eram atendidos. E aí houve o descontentamento dessa parte da população e isso gerou a desigualdade social e esse pessoal se revoltou, tá certo? Enquanto havia uma elite brigando pelo poder do Brasil, o pessoal estava sendo deixado de lado e isso claro que vai causar revoltas. E aí nós temos a revolta da vacina no Rio de Janeiro, a revolta da chibata no Rio de Janeiro, temos a revolta do contestado em Santa Catarina, o levante de Juazeiro no Ceará, temos também a greve dos operários em São Paulo e a Guerra de Canudos, que foi um dos acontecimentos mais importantes, que realmente influenciou a literatura. Euclides da Cunha, em sua obra Os Sertões, retrata a Guerra de Canudos, que foi um verdadeiro genocídio, uma chacina, tá certo? Então, e aí em contexto de mundo temos a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, vocês podem ver que os autores estavam vivendo em um mundo totalmente conturbado, em que só eles estavam presenciando o quê? Violência, tá certo? E pessoas sendo prejudicadas ali. E aí eles retratam essas pessoas que estavam sofrendo. Eles retratam realmente a realidade daquelas pessoas e não com idealização. Eles pegam as pessoas que estavam passando por isso, então pegam o caipira, o sertanejo e retratam a vida dessas pessoas, certo? Porque enquanto, por exemplo, em outras escolas literárias eram retratados os problemas burgueses, eles preferem retratar realmente do povo que sofre, não da burguesia, dos problemas da burguesia. Não, eles resolvem retratar os problemas do povo. E aí, é por isso que é tão importante que vocês realmente assistam aulas mais profundas de história mesmo, para que vocês possam entender melhor esse contexto e aí entenderem melhor as produções literárias desse período do século XX, certo? E agora nós vamos conhecer algumas características do pré-modernismo, tá certo? Então, o pré-modernismo se inicia em 1902 e vai até 1922, com a Semana de Arte Moderna. Seu marco inicial é a publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha, tá certo? Que é um dos autores mais importantes do pré-modernismo. E ele vai retratar em sua obra a Guerra de Canudos, então é super importante que vocês deem uma olhada mais profunda na Guerra de Canudos e estudem nas aulas de história, certo? Para que vocês entendam melhor esse contexto histórico e entendam melhor também a obra de Euclides da Cunha, certo? E, como eu havia dito, o pré-modernismo não é considerado uma escola literária, mas sim um período de transição entre literatura do século XIX e literatura do século XX. Então, o que é que faz esses autores serem considerados pré-modernistas?
Assim, apesar deles seguirem seu estilo próprio, eles também têm coisas em comum, certo? Cada autor segue seu estilo próprio, mas eles têm coisas semelhantes. Que tipo de coisas semelhantes? Então, eles são engajados socialmente, tá? Esses autores fazem críticas duras à realidade daquele povo que estava sofrendo em meio a essa crise política, tá certo? Enquanto a elite estava brigando, tinha um povo sofrendo. E aí ele retrata esse povo, retrata a vida desse povo, tá certo? O sofrimento. E aí nós temos o retrato da figura do caipira, do sertanejo, do ex-escravo, tá certo? Do povo, da pobreza mesmo, da desigualdade social. E aí, lembrando dessa questão, de que existe um autor, existem autores que são mais tradicionais e autores que são mais com um pé no modernismo mesmo, nós temos o sincretismo cultural nas obras desses autores, tá certo? Nós temos a mistura de escolas literárias, então, e na obra de um autor nós vamos ter a mistura da literatura realista, da literatura naturalista e dessa antecedência ao modernismo, tá certo? Então, nós vamos ter a presença do inovador e do tradicional. Temos também a presença do regionalismo, que é uma coisa que vai estar presente na literatura modernista, tá certo? Que é retratar diferentes regiões e seus problemas. Então, no Nordeste vai ser retratada a seca, a pobreza, enfim. Porque antes era muito forte o retrato do Sul e do Sudeste apenas. Então, o Nordeste era muito deixado de lado na literatura. E vocês vão ver que agora, nessa literatura pré-modernista e na literatura modernista, o Nordeste vai ser fortemente retratado. E principalmente no modernismo, nós vamos ter a presença de diversos autores nordestinos. Isso é muito importante pra gente, tá certo? Porque a gente teve um reconhecimento na nossa literatura. Além disso, nós temos essa divisão na linguagem, por exemplo. Nós temos autores tradicionais que preferem a linguagem rebuscada, a linguagem parnasiana, difícil do simbolismo. Já temos Lima Barreto, que prefere a linguagem coloquial, e isso vai estar presente no modernismo. Então, nós temos essa coisa de um autor estar com o pé no século XIX e outro está com o pé no século XX, certo? E diferente das outras literaturas, que uma era só poesia, outra era só prosa, aqui nós temos a produção da poesia e da prosa. Só que aqui nós temos só Augusto dos Anjos produzindo exclusivamente poesia e os outros também produzem prosa, tá certo? Então, lembrar dessa coisa de linguagem. Uma rebuscada, outra linguagem mais do cotidiano, mais coloquial. E aí nós temos a produção de poesia e produção de prosa. E nessa prosa nós temos a produção de polêmicas, tá certo? De temas problematizadores mesmo, de denúncia da realidade, e a realidade nua e crua. Realidade de um povo, desse povo que realmente está sofrendo, certo? E como eu havia dito, existem essas semelhanças, né, nessa produção literária, mas cada autor tem seu estilo próprio. E agora nós vamos conhecer os autores para que vocês entendam um pouquinho dessa diferença na produção de um e de outro. A começar por Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, que produz exclusivamente poesias, e ele tem uma única obra. Ele produzia poesias em jornais, tá? Publicava em jornais, e tem sua única obra que é Eu. O nome da obra é Eu, tá certo? Então, Augusto dos Anjos é um autor que utiliza desse sincretismo cultural. Então, ele vai unir o naturalismo e o cientificismo do naturalismo ao simbolismo, tá certo? Então, o simbolismo tem aquela linguagem mais difícil, então ele vai se utilizar dessa linguagem, se utilizar do soneto, que é utilizado pelo simbolismo, tá? Dos versos decassílabos, das figuras de linguagem, tá certo? Daquela coisa da literação, assonância, dos efeitos sonoros, da rima. E em relação aos seus temas, vai se apoiar no naturalismo, tá certo? E aquela coisa mais crua do naturalismo mesmo. Então aqui, Augusto dos Anjos vai retratar a morte, a podridão do corpo, falar de verme, falar de larva, e é uma coisa mais sombria mesmo. Então, em relação ao Augusto dos Anjos, é isso, tá certo? Então, ele é um autor que vai se utilizar do naturalismo e do simbolismo, tá certo? Dessas coisas, vai estar com o pé ainda nessa literatura mais tradicional, com a linguagem mais difícil, mas que também vai falar dessa difícil realidade humana, tá certo? Da morte, dessa podridão da carne, falar que a vida do homem não tem mudança em suas poesias, tá certo? Aquela coisa de não existe o sonho humano, que tudo vai dar errado, tá certo? Então, em relação ao Augusto dos Anjos, é isso. Temos Euclides da Cunha, um dos autores mais importantes, formado em matemática, bacharel em matemática e em ciências físicas e naturais, engenheiro, jornalista e ainda tinha tempo para escrever. Então a gente vê que o homem era super inteligente.
Euclides é um autor que é positivista e recebe uma influência muito grande do determinismo presente na literatura naturalista de Hipólito Taine, tá? Então aí vocês já podem perceber que Euclides tem o pé no século XIX, tá? Então ele faz esse resgate. E em sua obra Os Sertões, ele se utiliza dessa teoria determinista, tá? Desse romance de tese. Como? Vocês lembram que no determinismo há a divisão, tá? Do meio, raça, momento histórico. E ele faz isso em sua obra, ele divide em três. Então, a terra, que é o meio, o homem, que é a raça, representa a raça, e a luta, que seria o momento histórico, tá certo? E aí ele traz a Guerra de Canudos para representar essa luta. Ele vai, é pedido, como jornalista, que ele vá lá e documente, faça um relato daquilo que estava acontecendo na Guerra de Canudos. Só que para ele, quando ele chega lá e vê, ele vê que era muito mais do que só relatar e publicar no jornal. Que ali nós estamos vendo o sofrimento de uma população, ali acontece uma chacina. Então ali ele escreve, ele publica um livro, Os Sertões, né? E ali ele retrata a vida do povo sertanejo, tá certo? O sofrimento do povo sertanejo. Então, em relação ao Euclides da Cunha, é isso, uma linguagem, devido a essa sua carga de formação e tudo mais, jornalista, nós temos uma linguagem um pouquinho mais difícil, certo? Temos Monteiro Lobato, que eu acredito que vocês já conheçam, né? Autor de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu assisti, acredito que vocês também tenham assistido. Então, Monteiro é um autor mais conservador. Ele mantém essa linguagem rebuscada, ele é descritivista, busca essa coisa da escancarar a realidade, criticar essa contradição, essa hipocrisia. Tanta gente queria a modernização do Brasil, que ele fosse para frente, progredisse, mas por que ele estava em atraso ainda? Porque certas regiões estavam em atraso, sendo deixadas de lado. Então isso é muito criticado, é muito lembrado na obra de Monteiro Lobato, certo? E apesar de ser conservador, ele também traz essa coisa inovadora do regionalismo para dentro de sua obra. Então ele retrata a figura aqui de Jeca Tatu, por exemplo, em Ouro-Peixe, retrata a figura do caipira conformado com a sua realidade dura. Então, Jeca Tatu, apesar de sofrer de doença, de passar por dificuldade, ele continua conformado, com preguiça, não quer fazer nada, assim, para que mude. Então, em relação a Monteiro Lobato, é isso, tá? Regionalismo, essa crítica dessa hipocrisia presente no Brasil, sua linguagem difícil, mas também em algumas obras nós vemos também que há a presença de um tom de oralidade da oralidade, tá? O retrato de um sotaque de certa região. Então, em relação ao Monteiro Lobato é isso. Temos Lima Barreto, um autor importantíssimo do pré-modernismo, tá certo? É um autor que vai se utilizar da linguagem coloquial, diferente dos outros, de uma linguagem simples que realmente vai atingir o povão. Porque não faz muito sentido você produzir uma obra que realmente fale do sofrimento de um povo, de uma classe que é esquecida pelo governo, e não fazer com a linguagem que eles possam ler, que eles tenham acesso àquilo. E Lima Barreto faz isso. Ele se utiliza de uma linguagem coloquial para que chegue a esse público. E isso vai influenciar os autores modernistas, que vão se utilizar dessa ideia da linguagem coloquial, que diferente da literatura do século XIX, que é uma literatura que se utiliza da linguagem rebuscada, certo? Então, Lima Barreto, ele vai retratar a pobreza, a desigualdade social, a discriminação, tá? O preconceito racial. Então, Lima Barreto vai retratar muito fortemente esses temas, tá certo? E em sua obra ele vai deixar sua indignação, vai denunciar essa injustiça presente no Brasil, presente nos subúrbios do Rio de Janeiro, por exemplo, tá certo? Em que o povo realmente estava vivendo em pobreza, enquanto a elite estava preocupada só consigo mesma. Retratar o preconceito racial, a hipocrisia do governo, tá certo? Como é que você quer modernizar, progredir, mas esquece da maior parte das pessoas, tá certo? Porque a elite é só uma minoria, enquanto a maior parte da população, eles não estavam preocupados com isso, tá certo? Enquanto o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Então, Lima Barreto retrata isso, a questão racial, a pobreza, essa vida que o povo estava levando, uma vida muito difícil, tá certo? E aí, em sua obra, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá certo? Nós temos uma figura de um patriota, Quaresma, um patriota ingênuo, idealizador, que queria que o Brasil realmente voltasse à sua pureza, tá certo? A um Brasil que falasse a língua tupi, porque para ele não fazia sentido
que o Brasil recebesse a influência de uma língua estrangeira, mas que, como patriota extremamente nacionalista, ele queria que a língua realmente fosse a língua pura, a língua dos indígenas, e não a língua estrangeira, tá certo? De influência estrangeira, em relação a Portugal, ao latim, enfim. E aí, em sua obra também, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele faz uma crítica a Floriano Peixoto, um dos líderes políticos da época, certo? E aí, criticando também, através dessa crítica à figura de Floriano Peixoto, criticando toda a política e essa hipocrisia de querer modernizar, querer progredir, mas tá permanecendo no atraso, enquanto o povão tá no atraso, o povão tá sofrendo. Então, Lima Barreto é um autor que se preocupa mesmo em atingir, com sua linguagem coloquial, atingir o público do qual ele estava falando, certo? E temos Graça Aranha, que é o autor de Canaã, que é uma obra que fala sobre imigrantes que viviam no Espírito Santo, imigrantes que vieram da Alemanha, certo? Para cá. E aí nós vemos mais uma vez a presença do regionalismo na obra. E também vocês puderam observar que cada autor retratou um personagem de uma região ou característico, tá certo? Então aí nós vamos ver os imigrantes, o caipira, o sertanejo, o pessoal do sertão, né? O sertanejo que vive com a seca, enfim. E com isso nós fechamos os autores em relação ao pré-modernismo, certo? Então aí nós vemos autores que têm um pé no passado e um pé no moderno, um pé na inovação com o regionalismo, com Lima Barreto, por exemplo, com a utilização da linguagem coloquial, e autores com linguagem mais rebuscada, que se utilizam de características ainda das escolas literárias do século XIX, certo? Agora chegamos à parte final da nossa aula, que é a parte em que nós resolvemos as questões, para que vocês fixem o conteúdo e possam realmente absorver e praticar, certo? Então, bora lá, primeira questão. Indique a alternativa correta. Letra A. Para muitos estudiosos, o pré-modernismo não é uma escola literária. Certíssimo, certo? Como eu havia falado, não é uma escola literária por não apresentar uma delimitação, uma definição certinha, com características muito parecidas. Como eu falei para vocês, cada autor segue um estilo próprio, apesar de haver semelhanças, pouquíssimas, mas cada um prefere seu estilo próprio, tá certo? Letra B, só para vocês entenderem porque as outras estão erradas. O pré-modernismo teve início da Semana de Arte Moderna, em 22. Não, como eu havia falado, o pré-modernismo começou em 1902, com a publicação de Os Sertões de Euclides da Cunha, certo? Letra C. Manuel Bandeira e Graciliano Ramos são autores pré-modernistas, não são do modernismo. Então tá errado. Letra D. Os Sertões e Grande Sertão Veredas são da autoria de Euclides da Cunha. Não, tá errado, porque Os Sertões, sim, é de Euclides da Cunha. Mas Grande Sertão Veredas é de Guimarães Rosa, então aqui tá errado. E letra E. Dentre as principais características do pré-modernismo, podemos citar a liberdade de expressão, a imprecisão e a espontaneidade. A liberdade de expressão aqui, claro, eles fazem uma denúncia da realidade e tal, mas imprecisão, não, eles têm uma linguagem objetiva, eles vão direto ao ponto, é o que eles querem falar, não tem uma coisa imprecisa, que você, uma linguagem sugestiva, ou algo tipo, não, é uma linguagem que você consegue entender bem o que está sendo passado ali. Então aqui está errada, a resposta é a letra A. Segunda questão, e aqui nós temos uma questão que pergunta sobre a obra de Lima Barreto, um dos autores mais importantes do pré-modernismo, e que é super importante que vocês conheçam a obra dele, para que se cair alguma questão no Enem, vocês saibam responder, certo? Então, bora lá. A obra de Lima Barreto, letra A, é considerada pré-modernista, uma vez que reflete a vida urbana paulista antes da década de 20. Lembrando que o pré-modernismo vai de 1902 até 1922. E outra coisa, Lima Barreto, ele é um autor que viveu no Rio de Janeiro, então ele fala sobre os problemas do subúrbio do Rio de Janeiro, tá certo? Então não há preocupação com a vida urbana paulista. Então a letra A está errada. Letra B. Gira em torno da influência do imigrante estrangeiro na formação da nacionalidade brasileira, refletindo uma grande consciência crítica dessa problemática. Lima Barreto ele não faz críticas a essa problemática do imigrante aqui, assim, do jeito que está falando aqui, certo? Lima Barreto, ele fala da discriminação racial, ele é nacionalista, tá certo? Defende em suas obras, com o exemplo de Quaresma, de Policarpo Quaresma, a defesa do nacional, da pureza do Brasil, mas assim, a sua preocupação maior é com a desigualdade social, com essa discriminação racial, tá certo? Então aqui essa resposta está errada. Letra C.
reflete a sociedade rural do século XIX, podendo ser considerada precursora do romance regionalista moderno. Não, ele fala sobre a sociedade urbana, sobre os problemas nos centros urbanos, certo? Então aqui está errado. Letra D. É pré-modernista, refletindo forte sentimento nacional e grande consciência crítica de problemas brasileiros. Certíssimo, pré-modernista, e fala sobre os problemas nos centros urbanos, problemas que estavam acontecendo naquele momento, e assim apresenta um sentimento nacionalista patriota em suas obras, certo? Então aqui está certo. A exemplo do Triste e o Fim de Policarpo Quaresma. E letra E, vamos ver por que está errado, tem cunho social, embora esteja presa aos cânones estéticos e ideológicos do romantismo. Influenciou fortemente os romancistas da primeira geração modernista. Não, o problema, como eu havia dito, a preocupação de Lima Barreto era criticar os problemas das pessoas que viviam no subúrbio e nos centros urbanos. E não tem uma influência ideológica do romantismo, não. Ele é um autor que está mais para o modernismo, tá certo? Um autor que fala nessa linguagem coloquial, dos problemas urbanos, não tem um resgate da estética do romantismo, tá certo? Terceira e última questão. Assinale a alternativa incorreta sobre o pré-modernismo. Letra A. Não se caracterizou como uma escola literária com princípios estéticos bem delimitados, mas como um período de prefiguração das inovações temáticas e linguísticas do modernismo. Como eu falei, o pré-modernismo não é uma escola literária, mas sim um período de transição entre a literatura do século XIX e do século XX e antecipa características que estão presentes na literatura modernista, certo? Então essa resposta aqui está correta e a questão que é a incorreta. Letra B. Algumas correntes de vanguarda do início do século XX, como o futurismo e o cubismo, exerceram grande influência sobre nossos escritores pré-modernistas, sobretudo na poesia. Está errado, porque a Semana de Arte Moderna vai acontecer em 22 e em 1922 e é nessa semana que vão aparecer essas vanguardas europeias. E aqui o pré-modernismo é antes, tá certo? Então aqui está errado. Então essa é a resposta. Mas vamos ler as outras, certo? Letra C. Tanto Lima Barreto quanto Monteiro Lobato são nomes significativos da literatura pré-modernista, produzida nos primeiros anos do século XX, pois problematizam a realidade cultural e social do país, do Brasil. Com certeza está certa, eles realmente fazem essa denúncia, tá, dos problemas sociais e também culturais, criticando também algumas posições das literaturas anteriores, tá certo? Como Lima Barreto, que se opõe aos parnasianos, ao estilo da linguagem rebuscada, tá certo? Letra D. Euclides da Cunha, com a obra Os Sertões, ultrapassa o relato meramente documental da Batalha de Canudos para fixar-se em problemas humanos e revelar a face trágica da nação brasileira. Tá certo, por quê? Euclides, como jornalista, foi pedido a ele que ele fosse em meio ao conflito de Canudos para fazer relatar e publicar em jornais aquela situação. Mas quando ele chega lá, ele vê realmente a realidade do sertanejo e resolve fazer um livro e criticar aquela realidade, tá? Por que estava acontecendo aquilo? Questionar por que estava acontecendo aquilo. Então, aqui tá certo, certo? E letra E, nos romances de Lima Barreto, observa-se, além da crítica social, a crítica ao academicismo e à linguagem empolada e vazia dos parnasianos, traço que revela a postura moderna do escritor. Certíssimo, porque Lima Barreto ele prefere a linguagem coloquial à linguagem rebuscada, certo? Então, ele realmente, através disso, faz uma crítica à linguagem utilizada pelos autores parnasianos, certo? E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido absorver o conteúdo, que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem. Podem me procurar. Vou deixar aqui embaixo meu Instagram, se vocês quiserem me procurar pelo direct para tirarem dúvidas. Eu estarei à disposição de vocês. Se vocês vão ter acesso à ficha com questões relacionadas à nossa aula de hoje. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer alguma sugestão em relação à aula, podem fazer, certo? Então é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau!